Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso do Zero ao Cast, né? O nosso curso que ensina a gravar, editar e postar seu podcast. E justamente este é o tema da aula de hoje, que não é a última porque a gente vai ter uma aula plus que nosso querido Lucas vai gravar ainda. Mas hoje a gente vai aprender a postar, porque não adianta nada a gente fazer tudo isso e deixar guardado a nossa conversa, né? Eu sou o Vitor Lindo e junto comigo tá ele sempre, Lucas Conrad. Oi, Lucas, tudo bem? Então tá, estamos aí para a nossa penúltima aula do curso de podcast. Hoje a gente vai aprender uma parte muito importante que é a postagem, né? Quando a gente vai botar a nossa criação para o mundo visualizar e a gente ter aquele feedback positivo ou negativo que nos ajuda a estar melhorando aquilo que a gente faz, né? Que é muito importante também, que isso nos dá uma vontade de continuar e fazer os próximos episódios. E a plataforma que a gente vai estar usando aqui hoje é o Anchor, que é uma plataforma voltada para o podcast, que ele faz a distribuição digital do nosso episódio, do nosso programa, para a maioria das plataformas de streaming, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma conta aqui no Anchor. A gente entrou no Google aí, digitou Anchor em português.com e o primeiro link a gente entra. Aí então aqui a gente vai apertar em Get Started. Anchor.fm. É Anchor.fm. Tá me escutando? Pronto, Lucas, já te fiz a correção, pode seguir. Tá bom. Corrigido então. Vamos pro Get Started, vamos iniciar. Aqui então a gente vai digitar o nome do nosso podcast. Na real é o nome da nossa conta, não necessariamente é o nome do nosso podcast, né? No caso aqui a gente vai usar uma conta antiga nossa do Gmail, né? Pode ser a sua conta do Gmail normal pra tu postar, ou tu pode criar um novo Gmail só pra isso, porque é uma barbada criar contas lá de e-mail, né? Então no caso aqui o nosso vai ser só uma xícara? Do Zero ao Cast mesmo. E aqui a gente vai botar um e-mail, né? Que no caso a gente vai usar esse aqui, que é lindemproducões1@gmail.com, que era como a gente chamava antigamente nossa produtora. Então aqui a gente bota uma senha qualquer, tá? Tá. Alguma que vai se lembrar, né? Para poder entrar toda vez. Exatamente. Muito importante dizer que não somos um robô, somos seres humanos físicos. E bora lá. Sync up. E pronto. Estamos aqui com o nosso Anchor logado. Vamos fazer algumas configurações iniciais. Primeiramente, na real, ele te manda um e-mail para tu comprovar que é tu mesmo, né? Que tu criou, que tu colocou um e-mail de outra pessoa. Então, você vai abrir lá o seu Gmail. No caso aqui, a gente usou esse e-mail aqui. E, ó, já chegou. Tu abre esse e-mail e clica só nesse link aqui do Anchor. Ele vai te dar o OK. Agora sim, e-mail verificado. Continua o dashboard. A gente vai voltar para aquela página que estávamos antes. Então ele vai falar para você fazer o seu primeiro episódio. Então você pode clicar aqui em Let's Do It e ele vai te encaminhar para essa página aqui de postagem de episódios. Vamos upar lá nosso podcast. Opa, tem área de trabalho, podcast Zerocast, render, abrir e ele vai começar o upload. Nosso podcast é pequenininho, né? Então tá processando. É bom colocar já o podcast logo para upar, para tu já sair nas plataformas, já sair toda a configuração. E depois tu ir ajeitando no dashboard. Mas se você quer fazer antes, você pode, já tá upado aqui, a gente vai clicar segurando o Ctrl para abrir uma nova aba, o dashboard, e vamos vir configurar o nome e as demais coisas, artes e tal do nosso podcast. Aqui a gente foi para fazer o nosso primeiro episódio e aqui é Set Up Your Podcast. Então a gente vai para
questão de configuração do podcast. Daí tá aqui. Podcast nome, a gente vai botar o que mesmo? Bota só uma xícara, que é o nosso podcast. Não, só uma xícara já existe. A gente tem que botar Então, do zero ao cast, do vai. zero ao cast. Olha só. Descrição, ensinando podcast. Isso aí. Choose one, a gente vai aqui botar a categoria, né? No caso, é daquilo que vocês querem falar. Cursos ali, Vamos né? botar onde é que tem cursos. A nossa tem educação, cursos aí. Linguagem, né? Aqui vocês colocam português, a não ser que vocês vão fazer um podcast em outra língua. E eu já passei do P? Não passei do P. Aí, é Português, Brasil. Brasil. Então, continue. Pronto. Agora ele vai te encaminhar para essa parte aqui. A gente vem aqui em Upload Animate. Se vocês fizerem uma arte para o seu podcast, uma capa, um tamanho quadrado do card, né? Ou, se vocês quiserem, podem procurar uma arte aí do próprio Anchor para usar a princípio e depois selecionar uma melhor, né? Ou fazer alguma. Gostei dessa? Então lá, continue. Que ele vai estar aparecendo Apply Text, que ele vai botar o nome do podcast aqui, né? No caso, se você fizer uma arte, então tu desabilita isso, porque não precisa ficar aparecendo em cima da tua arte. E Show Anchor Logo é esse símbolozinho aqui, esse logo da Anchor, que você não precisa mostrar, mas se você quer dar de alguma forma agradecer a eles por distribuir seu podcast, você deixa. E Update Cover Art. Pronto. Temos a nossa arte do podcast que você criaste. Aqui, ele vai te perguntar: tá pronto mesmo pra isso? Tu quer entrar mesmo nesse negócio aí de podcast? Daí tu bota aqui. Esse problema. Yes, eu quero distribuir meu podcast. Daí aqui tem algumas dos players que ele lança, né? O Google Podcast e inclusive o Anchor é da Spotify agora, então por isso que tá aqui com mais ênfase, né? E mesmo sendo da Spotify, ele distribui para outros players, né? Isso é legal. Então, foi mandado para distribuição do seu podcast. Feito isso, a gente vai voltar lá para a parte do upload, né? Sendo que depois que tu fizer esse upload, a gente sempre vai ter... Ó, vamos abrir aqui o dashboard novo. Sempre vai ter esse botão aqui, ó. New Episode. Que vai te levar para aquela mesma janela onde a gente upou o podcast antes, né? Vou deixar aqui. Feito isso, vamos em Save. Vamos salvar ele. E aqui a gente vai ter o título e a descrição do episódio, que são obrigatórios de ter. Então a gente vai botar aqui, hashtag 01. Do zero ao cast. Postando. Aqui ensinamos postar. Ou algo do tipo. Gostou da minha descrição? Gostei, bem descritiva. Bem descritivo, isso aí. Aqui em Publish Date a gente pode selecionar a data que tu quer postar, né? A gente pode programar, inclusive a gente pode fazer retroativa. Então, se eu quero ter postado isso dia 8 de junho de 2021, eu posso vir aqui e selecionar 8 de junho de 2021, que ele vai aparecer com essa data lá no... se for algum programa que tu já gravou faz algum tempo, tu tá relançando de alguma forma, né? É legal que tu pode estar colocando a data original que ele foi gravado e transmitido, né? Então a gente tem essa opção também. Aqui também tem algumas configurações que a gente pode separar por temporada, né? Season number. Pode botar o número do episódio se vocês quiserem, mas não é necessário, assim, não há tanta essa necessidade. O tipo do episódio, se é um episódio completo, normal, se é um trailer do seu canal, se colocar que ele é um trailer, vai ficar fixado lá em cima no Spotify como uma explicação de qual é os assuntos que vocês abordam, por que existe esse podcast. E se vocês querem fazer uma coisa mais descontraída, assim, não tão oficial, vocês podem botar como um bônus, né? Então,
temos essas opções, e aqui a gente tem uma coisinha que é a questão da linguagem, né? Se é uma linguagem clean, né? Não tem nada explícito, ou se é um assunto mais cabuloso, digamos assim, Mais cabuloso, delicado. meu irmão. A gente bota explícito. E aqui Isso a aí. gente pode fazer, além do upload lá em cima da capa do podcast, a gente pode fazer de cada episódio. Então, bota upload new episode art e seleciona a arte que tu queira usar. Mas tudo isso aqui é opcional, inclusive tá escrito aqui, ó, optional. Feito isso, a gente vai publish now. E aí, meu querido, é partir pro abraço que em poucos minutos, né? Normalmente eles fazem uma média de 10, 15 minutos, ou uma nova. Uh, um novo escaneamento para ver se alguém upou novos podcasts e músicas, e daí dentro desse limite de tempo seu podcast estará nas plataformas. Então, depois de a gente ter feito toda essa configuração, ter postado, a gente espera um tempinho, entre 10 e 15 minutos, para ele entrar nas plataformas, e ele vai mostrar aqui pra gente as plataformas que já entrou o episódio, né? Que no caso aqui é o Anchor e o Spotify, que são as plataformas deles mesmo, então entra um pouco mais rápido. Aí a gente simplesmente aperta View Public Site, que ele vai abrir aqui no próprio Anchor, pra gente escutar no Spotify, se a gente quiser. É só clicar ali e vai nos mostrar onde é que está o episódio para a gente reproduzir e compartilhar o link para as pessoas começarem a escutar, nos seguir e tudo mais, né? Então, compartilhar o link do episódio, né? Padrão do Spotify. Aí, para entrar nas outras plataformas, pode demorar um pouquinho mais, mas fica tranquilo que vai ser distribuído assim como no Spotify. Então, fizemos aí todo o processo do zero ao cast, fizemos toda passo a passo, mostrando para vocês como é que faz esse processo desde a gravação, desde, na verdade, da escolha do equipamento, da gravação, da edição, mixagem e postagem para as redes sociais. Na próxima aula aqui a gente vai ter ainda um bônus, digamos assim, que é a 8ª aula, que eu vou estar mostrando para vocês como, através do Anchor, a gente faz a gravação no nosso próprio celular, usando só o nosso celular, faz a gravação, a edição e diretamente a postagem também, assim como a gente fez aqui no computador. Legal? Então, mais notas aí, Vitor, ou estamos nessa? Não, é isso aí, meu consagrado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Compartilhe sempre o nosso curso. Ajude mais pessoas a criarem conteúdos, que isso é muito importante. E qualquer dúvida, não se preocupe. Pode deixar nos comentários ou entre em contato no nosso Instagram, lá do Só Uma Xícara, que a gente vai ajudar vocês com o maior prazer do mundo. Não se acanhe, que a gente quer criar conteúdo, a gente quer fortalecer a nossa cultura. Então, bora pra frente, vem conosco que a gente tá aqui para agregar. Lucas, muito obrigado por essa jornada ao meu lado. Vamos lá, vamos seguir. Um abraço também para as pessoas que ficaram nos bastidores aí. Um abraço pro Bruno e pro João, que nos ajudaram na questão de postagem, configuração e roteirização. E até a próxima. Isso aí, valeu, galera. Até a próxima aula, hein? Tem aula bônus, não se esqueça, tem aula bônus. Eu vejo vocês, o Vitor se despede aí. Valeu.